E aí pessoal, eu sou o Dir Fontoura e está começando mais um NewZ. Antes de tudo, eu já vou pedir para você aí, deixa o like, se inscreve aqui no canal e compartilhe o vídeo de hoje com um amigo, eu aposto que ele vai gostar de saber sobre os temas de hoje. Eu adorei, só coisa boa. Me digam aí, quem é que não se interessa por um bom mistério? Eu tenho certeza que você já tentou resolver aí um enigma, um código, uma mensagem secreta. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre talvez um dos principais nomes associados a esse universo. E o segundo tema, censura. Você sabe o que é isso exatamente? Sabe como ela age? Eu te conto tudo em mais um episódio do NewZ. Bora nessa? O maior detetive de todos os tempos não existiu de verdade. Eu sei que você já deve ter ouvido falar nesse nome, Sherlock Holmes. Bom, o que talvez você não saiba é que esse nome, na verdade, se refere a um personagem fictício. Ele foi inventado por um autor muito famoso que foi o Sir Arthur Conan Doyle. A verdade é que o investigador ele ficou tão conhecido que caiu no imaginário da população como alguém que tivesse existido de verdade na vida real. Aquela imagem comum do detetive que usa chapéu, cachimbo e diz "Elementar, meu caro Watson", vem daí. Com excelentes habilidades de dedução, esse personagem ele vive acompanhado de seu fiel escudeiro, o Dr. John Watson. E isso me lembra de duas personagens muito especiais da novela A Caverna Encantada. Eu tenho certeza que vocês conhecem, lá da Cidade de Milagres, a Shirley e a Wanda, que são duas personagens, duas detetives que estão sempre envolvidas aí em vários mistérios. E olha só, quer saber mais sobre esses personagens britânicos que inspiraram as duas? Vem comigo que eu te conto. O Arthur Conan Doyle, ele nasceu na Escócia em 1859. E entre muitas coisas que ele também foi um médico. Ele chegou a trabalhar inclusive num navio de guerra durante a guerra. Ele também foi um estudioso, um erudito. Isso quer dizer que ele foi um cara que se interessava muito pelos estudos. E é claro que foi na literatura que ele deixou a sua maior marca. Em 1887, o Conan Doyle publicou um romance chamado Um Estudo em Vermelho, e foi aí que a gente conhece o Sherlock Holmes e o seu fiel amigo Dr. John Watson. A dupla logo conquistou o público com as suas aventuras cheias de mistério e de investigações. O Sherlock ele é famoso pelo seu raciocínio lógico afiado, mas também é conhecido por ser temperamental e desarrumado, viu? Ele mora em Londres, no número 221B, na Baker Street, onde a sua governanta, a senhora Hudson, cuida de tudo, deixa tudo em ordem. E aí, como um mestre da observação e da dedução, o Sherlock Holmes ele consegue descobrir detalhes impressionantes sobre os crimes e também sobre as pessoas envolvidas nesses crimes. Talvez o seu principal rival seja o professor James Moriarty. Esse cara ele foi considerado pelo próprio Sherlock Holmes o Napoleão do crime, dado a inteligência dele. E o embate entre essas duas figuras talvez seja um dos principais embates da história da literatura. O Conan Doyle ele escreveu 4 romances e 56 contos sobre o Sherlock. É muita aventura pra gente mergulhar. Esse detetive ele inspirou até recentemente séries modernas, como Sherlock, com o Benedict Cumberbatch, e Elementary, com o Johnny Lee Miller. Ou seja, o Sherlock ele continua a fascinar gerações. E olha só, uma curiosidade para finalizar. Vocês acreditam que o autor já quis matar o Sherlock Holmes? Pois é, o Conan Doyle, ele na época queria se dedicar a outros trabalhos, a outros livros e a outros assuntos, e na obra que ele escreveu, chamada Problema Final, ele quis matar o Holmes e o Moriarty, jogando os dois de cima de um penhasco. Mas a pressão dos fãs foi tão grande que ele acabou ressuscitando esse detetive na obra A Casa Vazia. E olha, falando disso, eu até fiquei com vontade de desvendar um mistério também. Pensando nisso, eu vou ficar de olho aqui na novela Caverna Encantada, porque lá tem muito desses mistérios. Agora vamos para um assunto bem mais denso, mas com certeza muito importante também. No início desse mês foi celebrada a data que marca o fim da censura no Brasil. O dia 3 de agosto ele foi escolhido para comemorar o fim de um período de mortes, torturas e ameaças à liberdade de expressão, que eram práticas muito comuns durante a ditadura militar, que começou em 1964 e foi até 1985 aqui no Brasil. E aí foi cerca de 2 anos depois que o país começou a procurar assegurar, então, uma série de garantias para que se defendesse, por um lado, os direitos humanos e, por outro, permitisse que as pessoas expressassem as suas opiniões também de forma pessoal, mas também de forma profissional, por exemplo, por meio do jornalismo. E essa data ela ainda serve para não nos deixar esquecer das vítimas das opressões cometidas pela ditadura e também para nos lembrar que a manutenção de um país democrático é uma coisa constante. A gente tem que o tempo todo continuar assegurando essa democracia.
Vamos começar do começo. O que é exatamente a censura? Censura é basicamente quando um governo ou um grupo de pessoas limita a quantidade de informações que a gente pode ter acesso. Em outras palavras, gente, é como se colocasse uma venda nos nossos olhos e não nos deixasse ver tudo aquilo que a gente queria ver. E a censura, ela pode acontecer de várias formas. Pode ser quando um governo ou esse grupo de pessoas proíbe livros, filmes, músicas ou até notícias que esses grupos consideram inconvenientes ou até perigosas. O Brasil, a gente não pode esquecer, viveu uma ditadura entre 1964 e 1985. E aí nessa época, jornais como esse que eu estou apresentando aqui e professores como eu enfrentaram uma censura severa. Os militares controlavam tudo que podia ser publicado, apagando e evitando qualquer crítica ao sistema. Isso significava basicamente que em muitas escolas e também em redações de jornais, as pessoas enfrentassem perseguições pela simples necessidade de informar a população a respeito das coisas que estavam acontecendo. Então, jornalistas eram perseguidos, professores que exprimiam suas opiniões, às vezes simplesmente desapareciam. Foi um período muito difícil para a história do Brasil. Aí vocês podem me perguntar, tá, Odir, mas quer dizer que a gente pode falar qualquer coisa de qualquer forma? Não, porque existe uma diferença muito importante entre liberdade de opinião e discurso de ódio. Muito importante, bem que eu te explico. A liberdade de expressão ela é um direito, tá, que a gente tem de falar o que a gente quer sem medo ou censura ou repressão. Porém, esse direito não é absoluto. Tem um limite aí, que é quando a liberdade de expressão se torna discurso de ódio, que é qualquer forma de expressão que provoca violência, discriminação ou hostilidade contra indivíduos ou grupos que são baseados em alguns critérios, como raça, cor da pele, religião, orientação sexual e outras coisas assim. Então, em outras palavras, sim, a gente tem liberdade de falar o que a gente quer, mas com um limite, desde que essas opiniões não prejudiquem a existência de outras pessoas. Sabe aquela historinha de que a nossa liberdade termina quando começa a do outro? Pois é basicamente isso. É muito importante a gente debater sobre esse tipo de assunto, né? E aí, se você tem alguma sugestão para os próximos temas, pode deixar a opinião aqui nos comentários que a gente lê tudo. O News E chegou ao fim, infelizmente eu nunca gosto dessa hora, mas na próxima semana a gente volta com mais novidades e coisas bem legais pra gente conversar. E é claro, para ficar ligados em tudo que acontece no Brasil e no mundo todo, sbtnews.com.br. Um beijo pra vocês e até semana que vem. Tchau!